capítulo 1, do versículo 19 ao versículo de número 20, Filipenses 1, de 19 a 20, esse é o texto que meditaremos nessa tarde. Filipenses 1, de 19 a 20. A palavra do Senhor assim nos diz: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Vamos orar pedindo ao Senhor Deus que fale ao nosso coração? Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós sabemos que só haveremos de compreendê-la de forma correta, de forma clara, objetiva e simples, se o Teu Espírito for conosco. Eu peço que o Senhor me dê capacitação nessa tarde, de expor fielmente a Tua palavra, Senhor. Livra, Senhor, a Tua igreja de qualquer momento ouvir a minha voz ou as minhas concepções e ideias. Quero ser, ó Deus, apenas um instrumento do Senhor ao expor fielmente a Tua palavra, Senhor. Nós não precisamos, nessa tarde, de ouvir nada sobre política, economia ou qualquer outra coisa, Senhor. Este tempo é oportuno e reservado unicamente para ouvirmos a Tua palavra e a Tua voz. E é por isso, ó Deus, que rogamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra os nossos corações e nos dê disposição, ó Pai, de praticar aquilo que haveremos de aprender, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como lidar com as incertezas da nossa vida? Como lidar com o dia de amanhã? Eu e você sabemos que o dia de amanhã não nos pertence. E provavelmente você já foi surpreendido com uma situação inesperada. Talvez um dia pela manhã você já fez o seu plano, o seu planejamento, elaborou a sua programação diária e de repente você foi surpreendido por uma fatalidade, por uma situação que lhe fugiu do controle, e você viu ali todos os seus planos irem por água abaixo. Como é que nós lidamos com as incertezas da vida? Como lidar com a insegurança quanto ao dia de amanhã? Ousadamente, nós muitas vezes pensamos que temos o controle das nossas vidas em nossas mãos. Mas é só nos deparar com uma situação que nos tira da zona de conforto, para a gente chegar à clara conclusão que nós não temos o controle de nossas vidas em nossas mãos. O nosso futuro pertence a Deus. O dia de amanhã está nas mãos do Senhor. Vamos então, amados irmãos, antes de propriamente passarmos para a exposição do texto, fazermos aqui algumas considerações para que nós possamos compreender melhor esta passagem. Lembremos, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo estava preso na cidade de Roma, e ele já estava há um bom tempo ali preso numa casa, era uma prisão domiciliar, e como falamos no domingo passado, ele estava guardado diuturnamente pela guarda pretoriana, que era uma guarda de elite do imperador romano. E Paulo não sabia qual seria o seu futuro. Paulo não sabia se de fato ele sairia daquela prisão domiciliar com vida. Tanto é que, se você observar o finalzinho do versículo 20, por favor, chama a sua atenção para esse fato. Paulo diz o seguinte: será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, essa expressão que nós encontramos ao término do versículo 20, claramente mostra que Paulo estava lidando com uma situação de incerteza, que envolvia a sua própria existência.
Ele não sabia se de fato teria o dia de amanhã, se ele gozaria de liberdade, se ele sairia vivo daquela prisão domiciliar. Mas, enquanto isso, Paulo lidava de algumas formas muito especiais com a questão da incerteza, quanto à questão da indecisão para o dia de amanhã. Em primeiro lugar, nós aprendemos com Paulo que nós devemos lidar com a incerteza do dia de amanhã, contando com a oração da igreja. Se você puder tomar nota, anote isso. Eu e você lidamos com as incertezas do dia de amanhã, contando com a oração da igreja. Vejam vocês, meus amados irmãos, o início do versículo 19, por favor, acompanhem. Paulo ele faz a seguinte declaração: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica. Então, Paulo, ele escreve à igreja de Filipos, com o objetivo, é claro, de doutrinar aquela comunidade, mas também para pedir o apoio daquela igreja em sua oração. Paulo contava com o apoio daquela comunidade como uma igreja intercessora, que haveria de sustentar o apóstolo Paulo durante esse período de prisão em oração. Em todo o seu ministério, o apóstolo Paulo faz isso. E nós podemos aqui, pelo menos, separar algumas vezes em que Paulo ele pede a oração da igreja. Por exemplo, quando ele escreve à igreja da cidade de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 5:25, Paulo diz o seguinte: orai por nós. Quando ele escreve à igreja de Corinto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 11, Paulo diz o seguinte: ajudando-vos também vós com as vossas orações a nosso favor. Quando Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 15, versículo 30, Paulo diz também: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações. E como nós vimos aqui, Paulo então pede à igreja de Filipos que possa orar por ele, que possa interceder por sua vida. E por que Paulo, ele tantas vezes, em quase todas as suas cartas, ele pede para que a igreja lute com ele em oração, que a igreja esteja ao seu favor em oração? Porque Paulo era um homem de oração, isso fica muito claro, e também porque ele acreditava no poder da oração. E talvez isso seja algo que eu e você precisamos retomar. A nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza quanto à eficácia e o poder da oração. Talvez agora que eu fiz essa colocação, eu apresentei essa afirmação, talvez lá no seu íntimo você fale assim: mas pastor, eu acredito em oração, eu creio no poder da oração. Sabe como nós vamos medir a nossa fé? Pelo tempo que nós passamos em oração, pelo número de vezes que nós buscamos ao Senhor. Muitas vezes nós temos uma fé intelectual, podemos dizer assim, mas não temos uma fé prática. E a verdadeira fé, ela não é nem intelectual, ela nem é prática, mas a verdadeira fé, ela é a junção das duas coisas. Eu vou repetir, eu quero que você entenda isso. A fé genuína, ela não é apenas teórica, mas a fé genuína, ela é prática. E a fé genuína também não é apenas prática, mas ela é movida por aquilo que nós cremos acertadamente das Escrituras. Então, eu e você podemos avaliar as nossas crenças, as nossas convicções, examinando as nossas atitudes, se verdadeiramente eu e você cremos na eficácia da oração, nós oramos. E não somente oramos, como também nós não devemos ter vergonha de pedir oração. E eu quero assim ensinar algo precioso à igreja. Amados irmãos e irmãs, não tenham vergonha de compartilhar os seus pedidos de oração. Não tenham vergonha de compartilhar as lutas e as aflições que você tem vivido na sua casa. Seja ousado, e no bom sentido do termo, seja sem vergonha. Peça oração.
Compartilhe as suas lutas, compartilhe as suas dificuldades. Creia o quão é importante para a sua vida saber que a sua família da fé, que a sua igreja ora por você. Irmãos, como família, eu sonho que nós erradiquemos a ideia entre nós de que aquilo que eu passo, aquilo que eu sofro, os meus problemas são problemas meus e a igreja não tem nada a ver com isso. Amados irmãos, esse é um pensamento equivocado. Não é a forma como Deus quer que nós vivamos. Se você está bem, a igreja está bem. Mas se você sofre, a igreja também sofre. Então, por isso, nós precisamos ter o bom hábito de compartilharmos os nossos pedidos de oração, de buscarmos a intercessão mútua. Eu destaco aqui, Regina, presidente do nosso trabalho feminino, o bom trabalho que as irmãs têm feito. Eu fico tão feliz na terça-feira à tarde, quando eu vejo os pedidos de oração, e é um dia da semana, acho que é quarta, né, que vocês começam desde cedo a compartilhar os pedidos de oração. Isso é uma bênção. E eu espero que as irmãs continuem firmes nesse propósito, mesmo que nós voltemos às nossas atividades, atividades normais, né? Deixa eu consertar aqui, né? Que a gente não perca esse bom hábito de compartilhar os nossos pedidos e de orarmos uns pelos outros. Meu sonho, presbítero Cícero, é ver o PH, mas eu sei que o homem é mais fechado nisso. Mas como eu sonho também ver os homens aprendendo a colocar os seus pedidos, a orarmos uns pelos outros, a buscarmos a direção de Deus. Isso é a ideia de Deus para a igreja. Essa é a vontade do Senhor para nós como família da fé. Então Paulo, ele lidava com a incerteza do dia de amanhã, contando com a oração da igreja. Segunda lição que eu e você aprendemos sobre como lidar com as incertezas do dia de amanhã. Nós precisamos crer na provisão do Espírito Santo. Eu e você precisamos crer na provisão do Espírito Santo. O meu argumento ainda se faz presente no versículo de número 19. Por favor, acompanhe quando Paulo diz: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, eu acabei de expor isso, mas ele diz: e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Então, eu e você precisamos entender o que é o termo provisão. Provisão não é supérfluo, não é o desnecessário. Paulo, ele lida com as suas incertezas, sabendo que Deus haveria de mandar a ele o que é necessário para aquele dia. O necessário para o seu cuidado, aquilo que atenderia às suas necessidades básicas. Isso é crer na provisão do Espírito. E algo importante que eu e você precisamos educar a nossa mente, é esperarmos de Deus não o supérfluo, mas esperarmos de Deus o necessário. Em alguns momentos nós nos frustramos injustamente com Deus. E as nossas queixas são pecaminosas e equivocadas. Deixa eu fundamentar isso. O próprio Senhor da igreja, Cristo Jesus, quando Ele nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar pedindo o que nos é necessário. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é errado você pedir o supérfluo, mas é errado você esperar e revoltar-se contra Deus por não ter recebido o supérfluo. Vou repetir, quero que você entenda isso de uma forma bem clara. Não é errado você pedir o supérfluo, mas é errado você esperar e revoltar-se contra Deus por não ter recebido da parte dele o que é supérfluo. O Senhor, Ele fez conosco um compromisso de atender às nossas necessidades. E Ele nos ensina a orar dessa forma: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal, para esbanjarmos em nossos prazeres e deleites. Portanto, precisamos entender que caminhamos cada dia, cada manhã, mesmo diante das incertezas que nós nos deparamos, contando com a provisão do Espírito Santo. Mas eu chamo a sua atenção nesse texto, que Paulo ele não usa a expressão
provisão do Espírito Santo. Eu estou falando aqui o Espírito Santo, porque é claro que nós entendemos que é o Espírito Santo, está bem no texto, mas Paulo ele fala provisão do Espírito de Jesus Cristo. E quando nós lemos a palavra, nós sempre precisamos fazer perguntas ao texto. Eu acabei de responder a uma pergunta, o que é provisão? E a segunda pergunta que nós somos levados a fazer aqui no texto é, por que Paulo usou a expressão Espírito de Jesus Cristo? Porque o Espírito Santo de Deus tem como ministério na igreja nos conduzir a Cristo Jesus. E é por isso que Paulo ele usa essa expressão, o Espírito de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo de Deus realiza o maior milagre entre nós. Quando ele abre os nossos olhos, abre o nosso coração e nos permite contemplar a gloriosa obra de Cristo Jesus. E em toda e qualquer circunstância, nós precisamos aprender a glorificar a Cristo Jesus. E por que Paulo contava com a provisão do Espírito para que Cristo fosse glorificado? Olha só que interessante isso aqui. O objetivo maior de Paulo, ao orar e ao pedir à igreja que se colocasse também na condição de intercessora em seu favor, era que Cristo fosse glorificado pela provisão daquilo que ele receberia da parte de Deus. O grande medo de Paulo era deixar de glorificar a Cristo pela falta de recursos. É como Agur ora em Provérbios capítulo 30 de uma forma bem interessante. Ele faz 2 pedidos. Primeiro, ele pede ao Senhor que não lhe dê a pobreza, para que ele, vindo ficar pobre, possa dessa forma desonrar o nome do Senhor. E ele também pede ao Senhor que não lhe dê riquezas, para que ele não se esqueça de quem é o Senhor. Mas ele pede ao Senhor, na sua oração, que lhe dê o pão de cada dia. E assim nós devemos orar, pedindo ao Senhor que nos dê a provisão necessária de cada dia. A terceira forma, amados irmãos, que eu e você aprendemos à luz da experiência de Paulo, de como nós devemos lidar com as incertezas da nossa existência, nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos perder a esperança. E a esperança é essa virtude que nos ajuda a caminhar. A esperança é essa força motriz que nos ajuda a viver cada dia. E talvez nessa noite, alguém aqui possa estar nessa condição de uma tristeza profunda, sem ter expectativas positivas para o dia de amanhã, sem ter esperança para o resto da semana. Deus nos chama a ser um povo da esperança, a de crer que dias melhores hão de vir. O olhar do cristão para a sua existência deve ser sempre positivo, deve ser um olhar de fé. Nós precisamos nos amarrar e nos agarrar à esperança de que dias melhores virão. Eu fundamento isso, meus amados irmãos, com o versículo 20. Vejam como Paulo era um homem de oração, como nós mencionamos, como Paulo era um homem apegado ao propósito de glorificar a Cristo, mas também era um homem de esperança de que dias melhores virão. Vejam o versículo 20, quando ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. E é curioso aqui nós observarmos, meus amados irmãos, que Paulo sim, ele estava disposto a sofrer por Cristo, Paulo estava disposto a pagar o preço por causa da pregação do Evangelho, mas ele tinha sim uma ardente expectativa de que o Senhor Deus não o abandonaria, de que Deus estaria com ele, e de que ele não seria envergonhado, que o Senhor não o rejeitaria, que o Senhor não haveria de permitir que os homens viessem a zombar dele. E termino aqui, meus amados irmãos, em quarto e último lugar, Paulo nos mostra
que eu e você devemos lidar diante das incertezas do amanhã, crendo que o nosso propósito existencial é glorificar a Cristo. O nosso propósito existencial é glorificar a Cristo. O final do versículo 20, por favor, acompanhe. Paulo diz: antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida e quer pela morte. Parece até paradoxal aqui e contraditório, né? O ponto que eu apresentei anteriormente com esse. Mas como eu e você devemos lidar? E Paulo, ele nos ensina bem caminharmos por essas duas estradas: soberania de Deus e responsabilidade humana. Em que aspecto a gente pode destacar nesse texto que nós acabamos de expor aos amados irmãos a responsabilidade humana? Paulo, ele orava, ele pedia à igreja que intercedesse por ele. E de que forma nós podemos destacar aqui a soberania de Deus? Paulo acreditava na provisão do Espírito Santo e que o Senhor haveria de cumprir os seus propósitos eternos na vida de Paulo, quer na sua vida ou quer pela sua morte. Responsabilidade humana, oração, esperança. Soberania de Deus, crendo na provisão e que o nome de Cristo há de ser glorificado em toda e qualquer circunstância na nossa vida. Portanto, meus amados irmãos, nossa vida, quanto ao dia de amanhã, precisa caminhar por esses dois trilhos, precisa seguir essas duas estradas. Eu e você somos chamados a cada manhã a fazer aquilo que é da nossa responsabilidade que façamos. Eu e você precisamos buscar a Deus, precisamos ter uma vida de oração, precisamos alimentar o nosso coração com a esperança de que dias melhores virão. Mas mesmo que nós nos deparemos com um futuro incerto, creiamos na provisão do Espírito Santo, sabendo que em toda e qualquer circunstância da nossa vida, deve ser o Senhor, Cristo Jesus, glorificado. Quero aqui, amados irmãos, recapitular com vocês aquilo que nós vimos e destacar aqui algumas coisas que eu gostaria que durante essa semana que se inicia, eu e você possamos colocar em prática. Essa parte mais importante do sermão, que são as aplicações, e eu peço a sua concentração para que você guarde isso. Primeiro, creia na eficácia da oração. Ore mais, busque mais. Se você crê que a oração é um instrumento poderoso que Deus lhe concedeu, que é um meio de graça, ore mais, clame mais ao Senhor. Segundo, não tenha vergonha de compartilhar as suas dores, as suas aflições. Não tenha vergonha de ser um crente pidão. Peça oração. Não é vergonhoso isso. Nós precisamos aprender a vivermos como família da fé, a orarmos uns pelos outros. Isso é tão importante, eu não falei antes, mas eu quero reforçar isso aqui. Quando a gente aprende a compartilhar com a igreja os nossos pedidos, as nossas lutas, isso nos fortalece como família, isso fortalece a comunhão da igreja. De forma equivocada, às vezes a gente pensa que, na verdade, a comunhão da igreja se constrói por meio de eventos. E quantas vezes eu ouvi colegas pastores e outras pessoas preocupadas dizer o seguinte: a igreja, com a ausência dos trabalhos presenciais, ela vai perder a comunhão. É claro que nós sentimos o prejuízo de não virmos à casa de Deus. Mas quando nós somos uma igreja na qual nós nos importamos uns com os outros, amamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, mesmo que fiquemos um bom período de tempo, como ficamos afastados dos trabalhos presenciais, nós não perdemos a comunhão. Porque o que fortalece a igreja não são eventos, mas o que fortalece a igreja é o amor, é a empatia, é o desejo de cuidarmos uns dos outros. Creia também, querido, que o Senhor durante essa semana há de prover para a sua vida aquilo que é necessário.
creia na provisão do Espírito. E olhe pela provisão do Espírito. Ore para o Senhor te dar aquilo que você realmente precisa. E que você faça bons usos de tudo aquilo que Deus lhe deu, para que o nome de Cristo Jesus seja glorificado. Lembramos aos amados irmãos, que tudo que temos, tudo que possuímos, os recursos que Deus tem nos dado, tem um propósito: que Cristo seja glorificado. Que Deus os abençoe e que a sua palavra seja aplicada aos nossos corações nessa tarde. Vamos colocar em pé e o presbítero Cícero vai orar para nós nesse momento. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, nós glorificamos, exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, em que nós colocamos as nossas vidas diante de Ti e descansamos em Ti, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem trazido ao nosso coração orientação, ó Pai, direção, para que nós podemos, ó Deus, andar nos Teus caminhos em obediência ao Senhor. Pai, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a convicção que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem estado conosco, ó Pai, em todo momento da nossa vida, ó Pai. O Senhor conhece, ó Deus, as nossas aflições. O Senhor conhece o que nós necessitamos, ó Pai. E nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos um coração grato, ó Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Ó Deus querido, muito obrigado, porque o Senhor, diante de todas essas dificuldades que temos passado, ó Pai, nesses dias, nesses meses, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem olhado para nós, ó Deus, com os Teus olhos de misericórdia e tem nos assistido em todo momento. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós oramos, ó Pai, com o nosso coração agradecido, no nome santo e amado do Senhor Jesus. Amém.